então. Vamos falar do Inter, que eu não quero mais falar do Grêmio. Vamos falar do Inter pra dar uma Antônio alegria. Oliveira com as informações do Colorado. Fala Nani, fala Keck, toda a audiência do Happy Hour Grenal. O Inter segue de olho no mercado de transferências na busca por um substituto de Rafael Borrell, seja um centroavante titular. Alguns nomes vão circulando, mas hoje o nosso colega Simon Bianchini trouxe um nome concreto, um nome que interessa ao Inter e que o Inter foi atrás para saber os moldes da negociação. André Silva, jogador do São Paulo com passagem pelo futebol português e que é reserva lá no time paulista do Jonathan Calleri. O Inter perguntou ao São Paulo sobre esse jogador, se teria interesse de negociá-lo, e o São Paulo respondeu que aceita apenas vendê-lo em definitivo. O Inter até tentou o empréstimo com opção, enfim, como vem fazendo em outras negociações, mas o São Paulo só quer vender ele em definitivo. E o valor, 3 milhões de euros. Um valor considerado um pouco alto neste momento para as condições do Inter, mas principalmente pela situação do atleta. O Inter entende que não é um atleta que vale tudo isso. Mas o Inter perguntou e está de olho nessa negociação que pode avançar se modificar um pouco os moldes. Mas trazendo algumas informações sobre o André Silva, 29 anos, né, ele tem 10 partidas no Campeonato Brasileiro neste ano, ou seja, ele pode atuar em outro clube do futebol brasileiro, e em 2025 ele teve uma lesão ligamentar. Ele ficou um tempo fora dos gramados e retornou só em março deste ano. Na última temporada, então, ele teve esse problema de lesões, mas já está atuando novamente, é um nome no radar do Inter. Surgiu também a especulação ontem do João Klaus, atacante que é catarinense, jogou na base do Inter, depois finalizou a base no Grêmio e hoje defende o Los Angeles Galaxy dos Estados Unidos. Conversei com o Klaus ontem à noite, ele disse, não chegou nada para ele, nem para o staff do jogador, então se existe esse interesse, não existe nada concreto no momento. Pode ser um nome que está ali na lista, mas nada evoluiu, o Inter também nega o interesse neste jogador. Sobre os uruguaios, Gabriel Fernandes e Jonathan Rodrigues, outros nomes que circularam aí na internet também, Gabriel Fernandes não interessa ao Inter no momento e o Jonathan Rodrigues, pelo que nos falaram, também não. Ou seja, o Inter tem ali alguns nomes, trabalha com essas possibilidades, de momento não tem nenhuma negociação muito avançada, as negociações mais avançadas no momento. Vaguinha trouxe no início da semana o José Contreras, goleiro venezuelano, que o Inter primeiro negocia com o jogador que está em fim de contrato lá no Equador para depois negociar com o Barcelona de Guayaquil, ele chegaria para ser uma sombra do Rocher, e tem a situação do Caleb, muito bem encaminhado, né, esperado em Porto Alegre nos próximos dias para ser o segundo reforço do Inter, que já anunciou o Maripã nessa janela. Valeu, Antônio. Mari, basicamente o que ele falou ali. Tava muito bom, gente, o sanduíche de polvo do Tapas e Beços. Vale a pena, Muito bom gente. mesmo. Nós provamos aqui enquanto o Antônio trazia as informações. Tu comeu só metade? É que é pra poder falar, daqui a pouco tá. eu Por isso volto. que eu tô de boca Não, daqui a pouco eu cheia. termino. Mari, as duas informações ali mais importantes, né? O Inter tá atrás de um camisa 9. Pode ser o André Silva, esse jogador que tá no São Paulo, mas não é nada oficial, Andrezinho? assim, nada que esteja muito avançado. Mas o Inter precisa de alguém pro lugar do Borré. Com certeza, mas eu tava lendo sobre esse André Silva, ele teve uma lesão, né, no final do ano passado e tal, vinha numa boa fase, Vinha. mas esse ano até agora não engrenou, né? Então, assim, vai ser uma aposta. Agora, a nossa sorte não anda muito boa para as apostas, né? Então, assim, eu não tô muito otimista, né? O Paganella falou mais cedo, vai fazer diferença, vai agregar, não me lembro. Eu não sei. Eu tô com medo que ou ele vai agregar, mas não muito, brincando, né, ou é mais um no elenco. E aí a gente tem um problema. E o nível de contratação da dupla Grenal é esse, assim, é aquele cara que não engrenou, que era uma promessa, mas não foi. Não vai vir aquele cara que tá fedendo a gol e vai chegar aqui e vai fardar. claro que O mais não tem curioso é como. que tanto o Grêmio quanto o Inter é justamente isso. Contratam jogadores para compor o elenco, mas não tem ninguém para compor o time. Os 11 de campo não tem. Não briga pela titularidade, E as por últimas exemplo. apostas do Inter, que, né, Borré e Valência, Valência lotou o gigantinho. Mas não se confirmou, entendeu? Então, assim, nem as últimas grandes contratações que o Inter fez, infelizmente, se verdade. consagraram, A sabe? gente teve uma sorte danada no Carlos Vinícius, né? Porque eu não esperava que ele ia feder a gol do jeito que tava. É. Pelas amostras, Foi uma aposta né? que deu certo. Deu O certo. Borré era um jogador que eu não gostava tanto dele. Inclusive, ele namorou com o Grêmio, né? Houve um flerte da direção Graças do a Grêmio. Deus não veio. Graças A a males Deus. que vem para o bem. E eu achei que, no Inter talvez ele vá vingar. E ele não jogou absolutamente nada do Inter, né? Ele só deu preju pra vocês.
Mas agora foi também embora. acabou que deu um prejuízo o Valência. Cara, mas eu acho que o Valência ainda Teve mais momento gols. de ilusão. O Valência Momento de teve mais ilusão. gols. É que ele ficou muito marcado pelos jogos contra o Fluminense, né? o jogo do Fluminense. Do E na Beira-Rio. Copa também, né? Como perde gol esse homem? Impressionante. Mas É também isso. tem, querendo ou não, assim, pra gente que já viu o Inter ganhar muitos campeonatos gaúchos, ok. Mas pras crianças que viram o Inter vencer aquele gauchão com um golaço, porque é um dos gols mais bonitos que eu já vi no Beira-Rio, se não o mais bonito que eu já vi. O Valência tanto tem tempo. um espaço, assim, eu acho... que Afetivo, assim, né? Pra mim, não, mas eu entendo uma criança que tenha gostado do Ener Valência no Inter, Sim. por exemplo. É. Né? E eu vi crianças chorando naquele momento. Então O eu acho que Vaguinha tem um esse quadro lado. do filho dele entrando em campo com o Ener Valência. Então, pra criança, aquele lá foi um momento à parte, assim. E... Isso é muito louco, né? E o Olhar- Borrell, acho que em momento algum, Não, assim, teve não, isso. não Tá, teve. fez um gol no Grenal, e depois ele em não outro, empolgou. mas... Ele não empolgou, ele não engrenou em em nenhum momento momento. algum ele engrenou. Ele O fez Ener Valencia eventualmente teve gol seu porque ele momento tava ali, depois. né? Ele é atacante, Mas tava é ali. isso, né? Uma contratação que vai lotar o aeroporto, sabe? Que vai parar. Não tem nada em vista, não sabe? tem. Eu torço muito não, que não o vai, André não vai. venha e que reverta essa fase que tá difícil. Pô, se recuperar de uma lesão é complicado, né? Uhum. Mas se eu fosse apostar dinheiro agora, eu não apostaria, Sim. entendeu? Nele, né? E goleiro, Infelizmente. Mari, tem que vir ou Tem que tu vir. confia no Rocher? Não, eu acho que tem que vir. Acho que deu pro Rocher. Já era, assim, sabe? Passou também. Ele teve seu momento, ele foi importante pro Inter. Tem muita gente que tem hate nele, eu não sou desse... Acabou o amor lá pra Canela. Acabou. Mas eu acho que deu, sabe? Sabe quando o relacionamento chegou num momento que tá legal, Desgastou. se passar daqui vai ficar ruim? Acho que é hora de romper esse relacionamento. Eu concordo contigo. Eu acho que o Rocher ali, ele começou bem, mas as lesões atrapalharam, não adianta. Ele não consegue jogar da mesma maneira, porque ele sente dor o tempo inteiro. E aí tu não confia, né? Aquela coisa, pô, exato. ter um goleiro que tu confia é outra emoção, né? Tu Exatamente. consegue ver o jogo com mais sanidade. Nesse aspecto a gente tá bem servido, né? Porque o Everton é um baita de um goleiro. o a gente Everton- foi mais uma contratação também que bem assertiva, né? Porque a Sim. gente precisava de goleiro. Verdade. Eu acho que das contratações desse ano do Grêmio, Foi a foi o melhor. único que... Foi Respondeu, o único. assim. É o goleiro. Ah, E é o mas goleiro. Foi pra mas tá Copa. ajudando, tá Não, ajudando é. um monte o Grêmio, porque se não fosse o Everton, o Grêmio tava na lanterna, eu Ia acho. ser pior. Importante, Ia ser Ia pior. ser muito pior. Mas sabe um cara que eu confio muito, principalmente falando de futebol? Rafael Eu Sobis. confio Eu muito também. mais. Falando de futebol, ele é muito bom. E jogando futebol, ele era muito bom Rafael também, Sobis graças a Deus. vai analisar esse momento da dupla Grenal. Fala, Sobis. Bom, a expectativa da dupla, cara, existe expectativa, existe torcida, existe realidade, né? A expectativa é que, no caso do Inter, o Inter consiga melhorar, o Inter consiga passar por cima desses problemas que aí estão e termine um ano bem, né? Já que está ali lutando na parte de baixo da tabela. A questão do Grêmio, os movimentos das férias aí, dessa parada para a Copa do Mundo, eu acho que para o gremista ele não é bom. Se nota, né? Muita gente saindo, pouca gente chegando, uns amistosos assim que, além do resultado, em lugares que, sinceramente, eu não sei por que o Grêmio foi, mas aí são coisas de dirigentes. Isso estraga um trabalho até de uma preparação, de um treinador, de novas opções. E é isso, a expectativa é que os dois sobrevivam, né? Claro, por obviedade, eu torço para que o Inter melhore, mas dentro da realidade tá bem difícil de imaginar algo melhor. É apenas rezar e esperar para que acabe o ano da melhor forma possível ou que menos dolorido possível. Cada um pegando o tercinho aí pra rezar. É isso.